O quarto episódio do The Last of Us mostra uma evolução no relacionamento do Joel com a Ellie e também temos elementos narrativos que escancaram que os seres humanos são os piores monstros do The Last of Us. Diferente dos episódios anteriores, esse quarto episódio ele não tem nenhum momento de flashback com uma trama didática sobre como o fungo Cordyceps se iniciou e começou essa pandemia no mundo. O que temos sobre o passado é a Ellie perguntando para o Joel como era o mundo antes, mas nada de flashback. E nesse episódio nós vemos uma grande evolução na dinâmica dessa dupla, porque agora sim de fato está virando uma amizade. Mais pra frente nós vamos ver que vai virar uma relação mesmo de pai com filha. E vamos lembrar que o primeiro contato do Joel com Ellie não foi nada amistoso. A Ellie tentou dar uma facada no Joel, enquanto o Joel apontou uma arma na cabeça da garota. E posteriormente, conversando com a Tess, o Joel disse que mataria a Ellie sem nenhuma cerimônia. Agora que nesse quarto episódio, nós vemos que a dupla ela está começando a criar um certo carinho pela outra, onde o Joel de fato se preocupa com a segurança da Ellie, e a Ellie faz até piada com o Joel, em um momento até arranca boas gargalhadas do rapaz. E um momento aqui de um diálogo bem intenso, bem pesado, é quando o Joel é salvo pela Ellie e ele se vê que ele tem uma responsabilidade porque ele de fato está tratando com uma criança, uma criança que cresceu em um mundo caótico, onde violência parece que é o mínimo que você precisa ter para sobreviver. Então o Joel pega a garota e explica para ela que ela não tem culpa, não é justo ela viver nesse cenário. Porém, infelizmente, esse é o cenário em que ela vive e ele de fato ensina a garota como usar uma arma. É um diálogo que eu acho ele muito bom, é um show de atuação do Pedro Pascal com a Bella Ramsey, porque eu vejo o peso narrativo onde a Ellie, em alguns momentos antes, logo no começo do episódio, ela pega a arma que ela pegou escondida do Joel e ela aponta para o espelho. Ela se acha a poderosa, a boazuda, a dona de tudo, porque ela está brincando com aquela arma. E a hora que de fato ela usa essa arma para salvar a vida do Joel, ela vê que aquilo não é nada divertido. Ela de fato sente o peso daquela escolha. Quando o Joel fala para Ellie que não é justo ela ficar nesse cenário caótico, mas que é necessário ela ter que aprender a lidar com a violência, porque em The Last of Us as coisas funcionam assim: você atira primeiro e nem pergunta nada depois. E já que eu citei o Taxi Driver, que faz uma referência ao comecinho desse episódio do The Last of Us, outros filmes eles também aparecem nesse quarto episódio. O Joel e a Ellie eles passam por uma rua e nessa rua tem um cinema todo destruído obviamente. É possível vermos os nomes de alguns filmes que estavam em cartaz na época que o mundo colapsou, por causa do fungo do Cordyceps. E 3 títulos que eu consegui observar nessa cena são Mystic River, que é o filme sobre meninos e lobos, Underworld, que é Anjos da Noite, e o Matchstick Man, que é Os Vigaristas. E todos esses 3 filmes eu vejo que tem elementos narrativos que compõem a história desse quarto episódio do The Last of Us. Sobre Meninos e Lobos é um filme dirigido pelo Clint Eastwood, e a trama foca em 3 garotos que eram amigos quando eles eram crianças, até que um desses garotos ele é sequestrado e durante vários dias ele sofre diferentes abusos sexuais, até fugir desse cativeiro. Quando esses garotos estão na fase adulta, cada um seguiu um caminho completamente diferente, mas um crime volta a unir novamente os 3. E esse crime é o seguinte: a filha de um desses 3 homens ela é assassinada, um desses garotos, que agora é adulto, é um dos principais suspeitos, e o terceiro ele é o investigador, o policial que está investigando quem de fato matou a garota. Nós vemos que The Last of Us coloca pessoas que eram parceiras em algum momento em rota de colisão nesse futuro completamente destroçado que está o mundo. É um mundo onde a vingança ela ocupou todo o espaço de justiça. A justiça não existe mais em The Last of Us. E um outro ponto semelhante na narrativa de Sobre Meninos e Lobos e The Last of Us é essa questão do luto de um pai perdendo uma filha. Lá no primeiro episódio, nós vimos a forma como a Sarah morreu e o Joel está lidando com essa perda e nesse mundo completamente destruído. E agora ele está se vendo novamente nesse cenário, onde ele tem que proteger novamente uma garota que tem a idade de quando a Sarah tinha quando morreu. Sobre Meninos e Lobos, é um filme que não tem nenhum elemento de fantasia, de ficção científica, como é o que acontece com The Last of Us. Mas tanto The Last of Us quanto Sobre Meninos e Lobos, temos uma trama que mostra como o ser humano é o pior monstro, seja da realidade, seja da ficção.
Anjos da Noite é um outro filme que aparece em cartaz no cinema desse quarto episódio do The Last of Us. Anjos da Noite é um filme que é uma aventura que conta uma história de uma guerra milenar entre vampiros e lobisomens. E é uma história onde os dois lados estão errados, não tem o lado bonzinho contra o lado malvado. E eu vejo essa trama do Anjos da Noite como um paralelo de como funciona a Fedra no The Last of Us e aquela outra milícia armada que é liderada pela Kathleen, uma personagem nova na série. A Fedra, em The Last of Us, ela é representada como uma milícia fortemente armada, completamente opressora e com ideais bastante nazi-fascistas. Já o grupo liderado pela Kathleen, ele se mostra como se fosse um grupo revolucionário, libertador, que quer derrubar a Fedra. No entanto, o modus operandi desse grupo é igual ao da Fedra. É um grupo fortemente armado, é um grupo que usa muito da opressão para lidar ali, dentro do seu próprio grupo. E também temos que ele é um grupo que tem ideais um tanto nazi-fascistas também. E a Kathleen, que é a líder desse grupo, ela engana os seus em prol de uma vingança pessoal dela. E esconde também perigos do próprio grupo. Temos uma cena da Kathleen com um parceiro dela ali vendo um chão se mexendo. Ali temos um perigo muito grande escondido referente aos infectados. Já sobre o filme Os Vigaristas, que é um filme bem cômico com um viés bem forte na comédia, é um filme que a história é focada em um golpista que no meio de um golpe ali ele tem que lidar com uma filha adolescente com que ele não tinha nenhum contato. É uma relação que lembra um pouco a relação do Joel com a Ellie. Mas a trama no The Last of Us, ela não é cômica, apesar das piadinhas que a Ellie solta nesse quarto episódio. Dito tudo isso, vou dar as minhas notas para o quarto episódio do The Last of Us. Começando pela direção. A direção ficou a cargo do Jeremy Webb, que ele já trabalhou em Umbrella Academy, ele trabalhou em Downton Abbey e também trabalhou na série do Justiceiro da Netflix. E ele também será o diretor do quinto episódio, o quinto episódio que será transmitido na sexta e não no domingo por conta do Super Bowl. A direção do quarto episódio é uma ótima direção, ela dosa bem os momentos de ação com trocas de tiro, momentos de perseguição, com momentos de diálogos tensos. E apesar de ter gostado muito da direção, não é uma direção espetacular, então eu dou nota 8 para a direção. Roteiro. Os pontos altos do roteiro eu pego a evolução na relação do Joel com a Ellie e também a inserção de novos personagens, por exemplo a Kathleen, que é a líder de uma nova milícia, um novo grupo de inimigos humanos contra o Joel e a Ellie. E o roteiro, tal como a direção, gostei bastante, merece muitos elogios, mas também não é nada espetacular, não é um show de roteiro, então pro roteiro eu dou nota 8 também. Atuação. Eu não vou cansar de elogiar as atuações do Pedro Pascal e da Bella Ramsey. E eu não respondo por mim se essa dupla ela não for indicada nas categorias de atuação na próxima janela de premiações sobre séries. A dupla é um espetáculo juntas, elas dividem momentos descontraídos nesse episódio que rendem gargalhadas, dividem também em momentos de tensão ali na tela, dividem momentos de diálogos intensos, muito dramáticos, então é nota 10 para atuação. A parte técnica. Quem já está acompanhando as minhas análises de todos os episódios do The Last of Us já deve ter percebido e até se cansado de ver eu sempre elogiando a cenografia, o figurino, falando dos efeitos sonoros, dos efeitos visuais. Todos esses elementos beiram a perfeição, com exceção lá do primeiro episódio, que quem viu a minha análise viu os pontos negativos que eu trouxe aqui. Eu quero destacar o trabalho dos profissionais referente à trilha sonora, porque a música na série do The Last of Us, como era no jogo também, a música ela é quase como um personagem coadjuvante, tamanha a importância que ela tem. Então, para a parte técnica, eu também dou nota 10 para esse quarto episódio. Entretenimento. É um episódio que tem uma longa sequência de ação com trocas de tiros, embate físico, também temos momentos de diálogos intensos e é o típico episódio onde 45 minutos passam como se fosse 15. Tudo funciona muito bem e inicialmente eu até daria uma nota 9 para entretenimento desse quarto episódio do The Last of Us, mas eu revi meus conceitos e não tem por que eu dar outra nota que não seja a nota 10, porque é um episódio muito bom. Sendo assim, o quarto episódio do The Last of Us ficou com uma média de 9.2. O próximo e quinto episódio do The Last of Us ele será exibido excepcionalmente na sexta-feira, no dia 10, ou seja, a análise desse episódio eu irei postar no sábado, dia 11, e não na próxima segunda-feira. Tudo por conta do Super Bowl e a HBO não vai querer dividir a audiência com o evento esportivo de maior audiência da TV norte-americana.
E aqui no canal do Plano 9 você encontra análise de todos os episódios já lançados, encontra também vídeos onde eu falo sobre referências do Poderoso Chefão nos jogos do The Last of Us, falo também sobre o trabalho de cineastas que trabalharam nessa série do The Last of Us. Eu conto com o seu like nesse vídeo, o seu comentário sobre esse vídeo, o que está achando da série. Então é isso e até o próximo vídeo.